Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 10. Oi, irmãos, eu creio na resposta da oração da igreja. A Bíblia diz que Pedro estava preso, mas a igreja fazia por ele constante oração. Quem crê nisso, meus amados? Que se a igreja orar, o Senhor atende. Se a igreja orar, o Senhor responde. Se a igreja orar, o céu se abre em nome de Jesus. Quem encontrou diz amém. Amém. Mateus capítulo de número 10, o versículo de número 16. Mateus capítulo 10, versículo de número 16. Feliz, né, irmãos, a nossa orquestra tocando. Conversava com o prefeito Neemias hoje. Os filhos da irmã Marlene, 3 tocando na orquestra, né, irmã Marlene? Isso muito bonito, né? Primeira vez que eles estão tocando juntos, né? Isso alegra o coração demais. Ver eles dedicando a música na igreja, o compromisso. Isso é lindo demais ver os nossos irmãos. Então, aqueles que têm desejo de entrar, retornar à música, fiquei feliz. Hoje o irmão Cláudio falou: pastor, eu quero me dedicar, quero pegar um violino e quero voltar a trabalhar para Jesus. Em nome de Jesus, fiquei feliz. E o irmão Neemias agora já está na mão dele o comunicado, vai pegar o violino, né? Então aproveita, meus amados, faça isso e aproveita a sua oportunidade de louvar o Senhor. São Mateus capítulo 10, versículo 16, quem achou diz amém. Amém. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Vamos repetir, irmãos? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Senhor, fale conosco. Queremos ouvir a tua voz. Fale conosco, Jesus, para a glória do seu nome. Fale conosco, Jesus. Pode assentar, meus queridos e amados irmãos. Nós estamos nessa noite maravilhosa, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Você imagina um pai quando manda o filho fazer alguma coisa, o pai dá muitas incumbências e responsabilidades. Eu lembro que quando meu pai me mandava, ainda criança, fazer alguma coisa, ele dizia: vai, mas vai com muito cuidado. Olha, você vai pegar a pista, vai fazer isso, isso e isso, mas você vai com muita responsabilidade. Você tem que ter cuidado, porque vai ter perigos. Eu, quando tinha 11 anos, eu morava com uma tia para estudar fazer a 5ª série, que hoje é o 6º ano. Com 11 anos, eu andava 15 quilômetros numa rodovia federal que liga a Rio Bahia, a 365, que liga com a 116 lá para baixo do Teoflotone. Eu ia de bicicleta e voltava de bicicleta com 11 anos. Hoje os pais têm medo de mandar os filhos ir na padaria com 11 anos. Aquelas carretas. Foi na época que ligou a Rio Bahia. E o meu pai dizia: meu filho, mas tem que ter muita atenção. Muita atenção. Na época que eu vivi no campo, não era como hoje. Hoje você tem o açougue, tem condições, graças a Deus. Mas na nossa época, a gente viveu numa época, e vivemos, muitos irmãos aqui viveu numa época da caça e pesca. Quem viveu isso? Tinha aquelas lojas que vendia os material, tanto da caça como da pesca. Então a gente tinha, com 6 anos de idade, o meu pai ensinou a dar o primeiro tiro. Com 6 anos eu atirei a primeira vez com a cartucheira. Com 8 para 9 anos, o gavião desceu no terreiro para pegar as galinhas. Eu não conseguia segurar a espingarda direito. Coloquei ela
enganchada num galho de árvore, firmei os olhos, matei o gavião. Hoje, se matar aí, você vai para a cadeia, né? Mas naquele tempo era... Quem viveu essa época, irmãos? Da caça e da pesca. Você faltou o que comer em casa, faltou a mistura, você ia no mato, não tinha o que fazer, não tinha dinheiro e não tinha açougue. Era essa época. E quantas vezes, com 11 anos, 10 anos, 11 anos, ia para o mato com uma arma de fogo para caçar. Voltava sem nenhum problema. Hoje a criança, meu Deus do céu, você não pode dar uma faca na mão para cascar uma verdura, porque ele vai cortar o dedo, vai arrancar um pedaço. Não tem estrutura para fazer nada. O Senhor assim também. Aí alguém falava, mas irmão Zequinha, como é que você deixa esse menino sair assim? Sabe o que meu pai falava? Ele dizia assim, eu confio nele. E aquilo me enchia de homem mesmo, eu sou homem. Não tinha brincadeira não. Eu passava para caçar, os outros meninos olhavam para mim, a correia da cartucheira aqui, não olhava para ninguém. Sumia para o mato. Época, saudade que eu tenho daquilo, viu? Quantas saudades dessa época. E não tinha, nunca apontava para o lado de ninguém, responsabilidade. A bicicleta pegava, ficava semana estudando, com 11 anos, pegava a mochila de roupa suja, amarrava na bagagem, passava o chibio. Quem lembra disso? Vocês nem sabem o que é isso, né? É um elástico que amarra na bagagem da Monarch e pegava a serra. 1h30, 2 horas para chegar em casa. O pai confiava e dizia, eu confio, filho, pode ir. Pode ir. Quando chegar no viaduto, o viaduto não tinha encostamento, não tinha lugar de acostamento para você encostar, você olha se não vem carro primeiro, depois você passa. Passa o mais rápido possível. Nunca tive um pequeno acidente, graças a Deus. O Senhor Deus também, aleluia, quando Ele tem um filho que Ele confia, assim como meu pai, Ele comissiona esse filho. Ele dá para esse filho incumbência. Aleluia. Não que não tem perigo, claro que tem. Você manda seu filho na padaria, manda seu filho na esquina, você corre risco. Isso é tanta coisa, tantos perigos. Mas você não pode criar os filhos também dentro de uma gaiola, eles têm que aprender a viver. Assim é o Senhor. O Senhor aqui, Ele estava preparando os seus filhos para dar continuidade à obra dele. Ele diz assim, se você ler o capítulo 10, Jesus chama os 12 discípulos, dá poder sobre os espíritos imundos, no verso 1, para expulsar do caminho os demônios, para curar toda a enfermidade e todo o mal. Aleluia. Aí o Senhor chama eles, dá autoridade para eles. Ou seja, mesmo eles sendo novatos, mesmo eles sendo neófitos, mas o Senhor acreditava nele. Uma coisa que faz bem é quando alguém acredita na gente. Aleluia. Quem fica feliz assim quando alguém acredita em você? Meu Deus, quando eu fui chamado para ser obreiro, meu Deus, eu fiquei tão feliz. Eu abracei aquela oportunidade e o pastor disse assim, olha, a partir de hoje você vai ser um cooperador da casa de Deus. Você vai ficar ali na recepção, você vai ajudar em alguma coisa. Eu me senti tão feliz e tão honrado. Aquilo trouxe para mim mais responsabilidade. Eu disse, olha, eu fui comissionado a fazer alguma coisa. Eu sentia tão honrado de colocar esse crachazinho aqui, assim, ó. Meu Deus, eu só tirei o meu crachá de diácono, de auxiliar, depois cooperador, depois diácono. Eu tirei só o crachá de diácono no dia que fui separado ao presbitério. Eu esperei a unção. Quando terminou a unção a presbítero, eu tirei o crachá e passei para o irmão que tinha acabado de ser levantado ao diaconato. Para mim era uma honra, como soldado comissionado por Deus, a fazer alguma coisa. Deus nessa noite está dizendo aqui, eu preciso chamar alguém também. Eu preciso comissionar alguém. Tem alguém para dizer, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Tem alguém aqui que tem prazer em ser um músico da orquestra? Tem alguém aqui que tem prazer de pegar o microfone e cantar um louvor para o Senhor? Tem alguém, será que tem prazer de vir para frente e cantar com um grupo de irmãs, com um grupo de jovens? Hoje tem pessoas que não têm prazer disso.
Talvez é porque você teve uma oportunidade que eu não tive. Eu tive tão pouca oportunidade para cantar com os jovens, que foi tão pouco que eu tenho saudade demais daquele tempo, viu? Tantas saudades de participar da mocidade mais tempo, do grupo, porque é uma oportunidade tão ímpar na nossa vida, tão gostosa. Graças a Deus, meus amados irmãos, que estamos aqui. Então você está recebendo de Deus hoje, como esses irmãos, recebeu uma comissão, uma chamada de Deus para fazer alguma coisa. Mas o Senhor diz para eles assim: olha, eu vou avisar vocês que vocês terão percalços, terão intempéries no caminho, vocês terão problemas, vocês terão dificuldades, porque o Senhor não é aquele que ilude a pessoa, que você vai fazer a obra de Deus e vai ser um favo de mel. Quando é que vai ser, irmãos? Quando é que ser um obreiro é batalha? Isso é um campo de batalha. É por isso que a Bíblia diz para nós ter cuidado em quem nós vamos levantar, porque quando a pessoa está no banco sentado é uma coisa, mas quando ele assume uma posição, você entra para o campo de batalha. E você tem que estar disposto a lutar, a vencer as dificuldades. Às vezes, com luta, com dificuldade, com problemas. Por exemplo, você está aqui na luta, está na dificuldade. Sua cabeça doeu, veio um problema. Você tem condições de, não, hoje eu posso ficar em casa, não tem problema. Vou descansar um pouco, vou fazer alguma coisa. Mas quando você é o dirigente da música, como é que faz? Você não tem como ficar. Quando você é um responsável pelas irmãs, como é que você vai fazer? Quando você é o pastor que vai pregar, como é que você vai fazer? Não tem como. Às vezes não tem como você pegar os seus problemas e deixar de lado. Você tem que subir. E o Senhor vai falar através da sua vida. Quem aqui já veio para a igreja com problemas, com lutas, com angústia? Não é fácil. Não é fácil, mas você está na batalha e o Senhor vai te ajudar a vencer a luta. Os soldados, eu sei que eles recebem maior contra-ataque do inimigo, maior ataque do inimigo. Mas uma coisa eu sei, o soldado também recebe mais armas. Quem sabia disso? O soldado, ele recebe armas. E você tem a arma da oração, a arma do jejum, a arma da lágrima, a arma da leitura da palavra. Você tem armas espirituais. E Paulo escreveu que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você crê nisso, meu irmão? Que quando você ora, a porta se abre. Quando você ora, Deus opera. Quando você clama, Deus responde o teu clamor. Aí o Senhor diz para eles, eu quero me ater a isso, em poucas palavras: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Irmão, a gente como crente, nós queremos viver um momento de tranquilidade. Nós sonhamos com esse momento. Mas quando é que o crente vai ter esse momento de férias? Quando é que aqui na terra nós vamos ter descanso? Nunca. O Senhor está dizendo que é como ovelhas no meio de lobo. Irmão, como é que uma ovelha pasta sossegada perto dos lobos salivando? Como é que a ovelha pasta tranquilamente perto de lobos famintos e ferozes? Quando? Nunca. Como é que a ovelha tem que fazer? Uma boca no pasto e a outra olhando. O Senhor está mostrando para os discípulos a gravidade da questão que eles iam enfrentar. Eu envio vocês como ovelha no meio de lobos. Aí ele vai dizer: portanto, sede prudentes. Irmão, pensa numa palavra que eu maravilhei assim. Quando eu busquei o significado dela, até anotei aqui para mim não esquecer nada. Eu vi várias etimologias de que essa palavra surgiu. Mas a palavra prudente, essa virtude, é a capacidade que faz prever, a palavra prudência,
é a capacidade ou virtude de prever e procurar evitar inconveniências e os perigos, cautelas e precaução. Isto é a palavra em primeira mão, o que significa a palavra prudência. Em segunda opção, a prudência é calma. O que é mais? Ponderação, sensatez, paciência ao tratar de assunto delicado ou difícil. Essa palavra é muito violenta. Prudência. A arma do crente, prudência. Irmãos, quantas vezes errei por falta de prudência? Uma coisa que as demais virtudes demandam e dependem da prudência. Você pode ser quem você for, se você não for prudente, principalmente no falar, no agir, se você não for precavido, se você não pensar antes de falar, se você falar antes de pensar, você corre perigo. Às vezes é melhor você ficar calado do que falar antes de pensar. A Bíblia nos chama para ser prudentes. O inimigo está de olho, meus amados, para pegar uma palavra. A prudência é alguém, o que é alguém prudente? Alguém fala, ele olha para o lado, ele pensa primeiro intimamente, ele pensa no seu íntimo, qual é o resultado do que ele vai falar. Ele pensa antes de tomar uma decisão. O Senhor está dizendo assim, vocês precisam saber analisar o lugar que vocês estão, o perigo que de perto te rodeia, as decisões que vocês vão tomar. Vocês precisam aprender a ser prudentes. Mas a palavra prudente, ela deixa várias vertentes para a gente pensar nessa palavra. Aí ele diz assim, ele vai dar um exemplo para nós, o Pai da sabedoria, o nosso próprio Deus. Ele vai dar uma sabedoria através de Jesus, dizendo: sede prudentes como as cobras, como as serpentes. Mas pastor Jefferson, tem alguma coisa boa na serpente? Ô irmão, tem demais. Se a gente fosse... Eu fui pesquisar alguma coisa hoje, só de mecanismo de defesa. A serpente tem de mais de 30 adjetivos de defesa. De mecanismo de defesa. Existem os mecanismos de defesa primário da serpente. A serpente é tão prudente, que é impressionante a forma. Por exemplo, a serpente, ela sabe que ela é, de certa forma, um predador, mas também ela é uma presa. Ela é uma presa. Uma serpente, ela é vulnerável. Ela é vulnerável a um gavião, a qualquer predador mais ágil que ela. Você consegue ver uma serpente a todo momento? Você sai e você vê uma serpente? Difícil. A serpente, ela não é de ficar assim em campo aberto, aparecendo toda hora. Não, a serpente, ela procura estar o mais escondido possível. E é impressionante. Existe um tipo de serpente chamada cobra-cipó. Eu fiquei tão admirado na capacidade de mecanismo de defesa. Quando ela é pequena, ela é filhote, ela anda nas árvores arboríticas. São serpentes arboríticas, ela vive na árvore. Porque ela ainda consegue pegar pequenas pererequinhas, rãs, que vivem nas árvores. Aí a cor dela é verde. Ela fica da cor da planta para se defender. Olha para você ver. Para ela não ser vista pelo predador. Só que ela vai crescendo. E quando ela vai crescendo, ela vai para o chão, para a terra. Aí ela fica da cor, ela se adapta e fica da cor da folha.
para ela não ser vista. Ela evita. Então, quando você vê um crente se exaltar muito, ele não é prudente. Crente muito exaltado. Crente que tem prazer de mostrar os seus talentos, que faz e pode contar que lá já ele vira presa. E o diabo passa a mão nele. Agora o prudente não. Ele fica no cantinho dele. Só faz aquilo que Deus põe nas mãos para ele fazer. Ele não aparecer jamais. Ficar no meu canto. Aquilo que vier à minha mão, faço com muita humildade. Com muita humildade, porque eu sei que eu corro risco. Nós precisamos aprender com a prudência da serpente. A Bíblia diz que devemos aprender com elas. Deixa eu dizer para vocês. Você já viu a casa da serpente? Você já viu como é que a serpente faz as suas casas? Onde ela vai ter os seus filhotes? Geralmente elas gostam, sabe de quê? Fundo de caverna, frestas de pedra, de penhasco. Sabe por quê? Quando ela entra para aquelas frestas de pedra, nada vai lá. Pode vir chuva, tempestade. Ela está morando nas frestas da pedra. Nenhum predador é capaz de pegar o seu filhote, a sua cria, a sua prole. Ela procura um lugar seguro para ela ficar. Olha a prudência desse animal. Aí a Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 7, que o homem prudente constrói a sua casa na rocha. O homem prudente também, ele não constrói a sua casa em qualquer lugar, mas ele firma a sua casa na rocha, que é Cristo. Mas o insensato, que não é prudente, ele faz a casa em qualquer lugar. A casa dele não tem firmeza. É um casamento que você vê, mas não está construído na rocha. Qualquer vento vai levar esse casamento. Porque todo casamento tem luta, irmão. Toda família enfrenta prova. Toda casa tem luta. Todos nós enfrentamos. Mas se a casa estivesse construída na rocha, o vento sopra, mas a casa continua de pé em nome de Jesus. Aquele que não construiu a sua casa na rocha, quando vem a luta, ele não vai suportar, porque a casa dele está na superfície, está na terra. Mas o homem prudente, o vento sopra, a casa até balança, até mexe, mas termina a tempestade, ela está de pé, porque ela está construída sobre a rocha. Outra coisa, meus amados, as cobras, elas continuam crescendo. Mecanismo de defesa. Só que elas crescem e ela precisa de muita elasticidade nas escamas, na pele, para ela se locomover. O que essa cobra faz? Quando ela começa a ficar pequena, apertada naquelas escamas velhas que atrapalham ela tem uma capacidade de renovo muito importante. Ela para durante um tempo ela fica em jejum, sem comer, porque aquelas escamas dela começam a cair. As vistas dela, que já não é tão boa, ela tem dificuldade, ela começa a parar e começa a soltar escamas novas, pele nova. Quem já viu por aí, algum lugar, no meio da mata, os irmãos que veio da mata, aquelas peles de cobra, que ela trocou a pele, ela se renovou, ela cresceu, renovou e tem uma pele nova. Prudência. Irmão, quem é que não precisa de um renovo? Quem é que não precisa? Você fica na igreja um tempo, irmão, se você não dá uma despertada para um renovo, você vai ficando velho na igreja, vai ficando sem força para orar, sem força para vir na igreja, sem força, porque você vai acostumando. Ensaio é tudo a mesma coisa. Culto é tudo a mesma coisa. Aí quando o pastor vai ficando 2, 3 anos num campo, aí acabou a graça. É bom quando o pastor é novo. Aí quando vem o pastor, são gente motivado a momentos emocionais. Não é assim? Agora eu vou trabalhar, chegou um pastor novo, eu vou trabalhar. Aí eles arregaçam a manga e o pastor novo fala, que bênção, irmão, chegou. Mas daí um pouco eles mostram a cara de novo. Fica aqueles que são firmes e constantes.
permanecem aqueles que são firmes e constantes e que se renovam as suas forças. Sabe por que você está aqui hoje, meu irmão? Sabe por que o pastor Lima está aqui há muitos anos? Presbítero Antônio Pimenta há muitos anos, presbítero Cleito há muitos anos, presbítero Neemias, irmão Branquinho, porque eles conseguiram adequar, a buscar renovo de Deus, a buscar força de Deus, aleluia. De vez em quando a gente dá uma fugida, vem para uma campanha de amanhã cedo, busca renovo, sobe no monte, hora de madrugada, busca de Deus, e Deus dá renovo para nós. Quem quer renovo de Deus nessa noite? Recebe renovo. Seja prudente como a serpente. Prudência como a serpente. A serpente, meu irmão, ela não entra enrascada não. Não entra não. Ela não tem audição, mas ela, através do corpo dela, ela sente a vibração do solo. Quando alguém vem caminhando, ela já sente a vibração. Aí, o primeiro mecanismo de defesa dela é correr. A gente pensa que a serpente é mal, né? Que ela vem atacar porque ela não presta. A gente aprendeu isso lá na roça, matar tudo. Mas não é assim. Ela tem a sua função. Quem sabia disso? No ecossistema, esse tanto de rato que você vê na rua, roedores, comida delas. Porque elas acabaram com elas e tem esse aumento. Diz que para cada ser humano que tem, deve ter aí no mínimo, não sei quantos ratos. Me parece que são 16 ratos para cada ser humano na terra. Ou mais, se eu não estiver equivocado. Então, a serpente, quando vê alguém, mais que depressa ela tenta o quê? Esconder. A Bíblia diz que o homem que não tem prudência é como aquele louco que vê dois cachorros brigando e pega o cão pela orelha. Vai ser mordido. A pessoa prudente, irmão, ela analisa. Alguém que começou a conversar com você e você está vendo que a pessoa está envenenada, que a pessoa está querendo ver um problema em você, quer arrumar briga, você, mais do que depressa, o prudente dá linha. O prudente foge. A pessoa começou a falar mal do outro com você, você é prudente, você é como a serpente. Você diz assim, vai dar problema para mim, depois vai vir problema para minha cabeça, vai vir problema para minha família, eu vou cascar fora, eu não quero saber de problema. O prudente não envolve. O prudente, alguém chega falando mal do outro, ele olha, mas o que é imprudente? Já viu aquele hino do Benedito Felizardo? Do irmão? No domingo que não foi na igreja? Já viu aquele hino do Benedito Felizardo? O irmão não foi na igreja no domingo e chegou o outro na casa dele e ele falou, não fui não, estava chovendo muito. Aí o Benedito fala que na verdade era uma garoa, que estava caindo uma garoa, mas não era nem chuva. E aí começou aquele negócio, o pau quebrou, e o irmão começou a falar do mal do pastor, ele falou que aproveitou e falou também. E falou, daí a pouco o irmãozinho começou a chover mais grosso, o irmãozinho, eu vou embora, viu? E deu linha para ir embora, e a chuva caiu, e a tempestade, e telha que sobe, e o pau quebrou na tempestade. Outro dia ele correu para a casa do pastor e falou, pastor, me perdoa, pastor, eu não fui no culto, mas me perdoa, arrancou telhado aqui, porque eu estava falando mal. Que Deus tenha misericórdia de nós e venhamos ser prudentes. Quem já sofreu por imprudência alguma vez? Eu já sofri, meu Deus. E geralmente é pela boca. Tem gente que tem uma capacidade de ficar perto da gente e induzir a gente a falar o que não deve. Quem já percebeu isso? Tem pessoas que têm uma facilidade de puxar da nossa boca e de repente está a gente falando o que não devia. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite, seja prudente. Quem quer ser prudente aqui a partir de hoje? Prudente como a serpente. Meus amados, a serpente sabe que se ela der bobeira, pau na cabeça dela. Ninguém gosta de cobra. Ninguém gosta de crente. Ninguém gosta de nós. Se você ficar dando bobeira, entrando onde você não deve, você vai levar pau na cabeça. Você acha que nós somos queridinho aí? Você acha que nós somos queridinho na rua? Queridinho no meio da família? Ninguém quer saber de nós não, meu irmão. Fica no seu cantinho. Tem um grupo falando mal lá, fica no seu cantinho. E Deus vai te dar sabedoria. Seja prudente como a
serpente. Você quer ter essa prudência? Quer ter essa prudência? Aprenda com esse animal. Sabia disso, meus amados? Outra coisa, diz que a serpente, quando ela vai dormir, ela já dorme na posição de ataque. Quando você vê uma serpente enrolada, ela está pronta para o bote a qualquer momento. Ela está preparada. Ela não fica despreparada. Ela já dorme preparada. E quando é uma serpente que ela vê que ela está acuada, muitas delas conseguem fazer um barulho com o chocalho, que é o caso da cascavel, que é o caso de tantas... Eu li tanto sobre cobra hoje que eu estou sabendo até o nome, viu, irmão? Bico de jaca. Diz que elas têm uma capacidade, meus amados, de bater com a cauda na folha, de balançar o chocalho, para dizer para alguém, eu estou aqui, pisa em mim não, porque ela é pequena, alguém pode pisar. Ela faz aquele barulho para que alguém vá embora. E você pode fazer um barulho também. A luta bateu, o prudente vai fazer clamar o sangue de Jesus, glorificar, e o inimigo vai sair do teu caminho. Jesus está dizendo, irmão, pelo amor de Deus, você não é bobo, você é prudente, você não vai cair em qualquer laço. Você tem R$1.000 na sua conta, sobrou, depois de 1 ano trabalhando, sobrou R$1.000 na sua conta. Com muita luta. Sobrou R$1.000, isso não é dinheiro não, é dinheiro de comprar um remédio se precisar. Aí o diabo vem com uma seta e manda o filho do cão te pedir emprestado. Esses milão. Eu não sou besta, meu irmão, eu sou prudente como uma cobra. Sai fora. Seja prudente. Você sabe que você tem uma fraqueza, minha irmã? Foge da fraqueza. Você sabe que você tem uma tendência ao pecado. Ah, pastor, eu sei que... Pois é, foge disso. Você é prudente. Foge de todos os perigos que está posto na sua frente. Pede a Deus a capacidade. Diz a Bíblia que, lá em Gênesis 3, me parece, que era a serpente o animal mais... Aquele astuto ali... Não é no sentido degenerativo, diminutivo, não. Está dizendo assim, e era a serpente o animal mais esperto. E era mesmo. Se você buscar a etimologia, era. Ela vai lá, era um animal terrível. Ou seja, que tinha distinção dos demais. E ela tem. E a Bíblia quer que você tenha essa atitude, mas não para o mal. Não ter essa atitude para o mal, mas ter essa atitude da prudência para o bem. Aí a Bíblia diz assim, sede prudente como a serpente, mas para o mal, simples como a pomba. Como é que é? A cobra não. A cobra ela tem a prudência, só que tem uma coisa, ela tem a sua toxina, que pode levar alguém para o cemitério. Mas a pomba não tem nenhum tipo de mal. Que mal faz uma pombinha, irmãos? Que mal faz uma pombinha? Não faz mal a ninguém. E quando a Bíblia está falando de pombinho, não é esses pombinhos domésticos hoje aqui, que proliferou como praga. Não é isso não. Quando a Bíblia fala de pombinhas, é aquela pombinha lá, primitiva, aquele animal que, infelizmente, vocês aqui da cidade nem conseguem distinguir um do outro. Mas a gente consegue, nós que temos uma vida um pouquinho com a natureza, conseguimos distinguir o que é um pombo da cidade, o que é uma pombinha. Que a Bíblia está falando, uma pombinha lá da floresta. Ela não tem nenhum mal nela. Ela não transmite nenhum mal. Esse aqui não transmite piolho, doença, mas aquela pombinha que a Bíblia fala, não transmite nenhum mal. Você já imaginou alguém, olha para cá, com as qualidades da serpente, na prudência, irmão, nas qualidades da serpente, na prudência, e com a doçura da pombinha? A pombinha é o símbolo da paz. Agora, se você for só pomba, meu irmão, alguém vai pegar você. Você vai cair na arapuca rapidamente. Alguém te pega na arapuca. O laço do passarinheiro quebra seu pescoço. Você vai comendo milhozinho e o laço te pega.
Você vai andando e o menininho com a estilinga te mata. Agora, se você for metade pomba e metade serpente, você vai viver no meio dos lobos e eles não vão te destruir. Quem já percebeu que você vai trabalhar no meio de lobos? Você vive no meio de lobo o tempo todo. Muitas vezes você está no meio de cobra, de lobo. Se você não tiver prudência, meu irmão, eu demorei a entender isso nas empresas onde trabalhei. Pessoas que aproximam de você como amigos, mas que não são. Eu fico pensando nessas pessoas que nunca foram para a empresa, irmão Neemias, que nunca trabalhou no meio do povão. Você não tem noção do que é entrar numa empresa, numa escola, numa faculdade, num trabalho. Se você não tiver essa prudência, você não consegue habitar no meio deles. Você não consegue viver socialmente no meio deles. Sabe como é que você vive no meio desse povo? Prudência. Você não é grosso com ninguém. Você não dá patada em ninguém. Você não é aquela pessoa que dá resposta, meu Deus, brutas, porque é crente, tem que dar patada em todo mundo. Não. Alguém te fere, você sai pela tangente, com prudência. Você evita o choque, você sai, você evita o problema. E você pensa que não, você trabalhou 20, 30 anos no meio daquele povo, porque Deus te deu sabedoria, Deus te deu prudência, Deus te deu equilíbrio, Deus te deu, aleluia, paciência, Deus te deu condições de vencer os dias difíceis. Você tem que ter paciência. A víbora, irmãos, a cobra é tão prudente que ela pensa muito bem antes de atacar. Disse que eu estava vendo um biólogo falar que uma serpente, ela é capaz de perceber o roedor a 300 metros pela vibração do solo. Aquela língua que ela põe para fora, ela não escuta, mas ela sente o cheiro, o faro, pelas pontas da língua. E ela percebe o roedor a 200 metros e ela vai ao encontro dele calmamente, com toda a prudência. É assim que nós devemos ser, prudentes nessa vida. Que muitas vezes o perigo vai bater na sua porta. Esses dias eu estava vendo uma reportagem. O aposentado, chegou um rapaz lá e bateu na porta do aposentado. E o aposentado, tadinho, morando sozinho, falou, não, vou ajudar esse moço. Colocou ele dentro de casa e deu para ele comida. Deu para ele, pastor Lima, um moço de 80 anos. Deu comida, deu cama para dormir. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Pegou o aposentado, esfaqueou, matou o aposentado, para levar o cartãozinho de aposentadoria do aposentado. Se ele tivesse um pouquinho de prudência, o que ele fazia? Ô moço, pelo amor de Deus, eu posso dar o seu um prato de comida, posso te dar o seu um dinheirinho, vai ali, compra uma Marmitex, vai embora. Mas morar comigo não dá, eu tenho meus compromissos. E ele evitaria problema para ele. Mas ele não foi prudente. Quantos caminhoneiros na estrada, sabe aquele mulherengo? Está com um caminhão, de repente a mocinha dá sinal. E ele fala, beleza. Para o caminhão. Ele para o caminhão, sai da moita o bandido com a 365. É isso mesmo que chama a arma? Não é 365, não. 765. E põe na cabeça dele. Ele não foi prudente. Deus está dizendo para você hoje, seja prudente. Você está na terra lidando com todo tipo de pessoa. Você sai na rua aí e entra no ônibus, dentro do ônibus tem assaltante de banco. Dentro do ônibus tem pedófilo. Dentro do ônibus tem parricida, matricida. O que é isso, irmãos? Então tá aí. Tem matricida, patricida. Você já pensou? Alguém que mata pai, que mata mãe? Está na rua. Tem todo tipo de gente aí na rua. E tem gente boa.
No meio de tudo aí tem gente boa. Se você não tiver prudência, você não sabe viver. Eu vi um taxista em Curitiba e ele me disse: pastor, eu trabalho com um táxi há muitos anos. Há mais de 20 anos com um táxi. Eu falei: quantas vezes você foi assaltado? Ele falou: nenhuma. Eu falei: por quê, irmão? Você lembra, irmão Cláudio, daquela época que o táxi ficava nos pontos, irmão Cláudio? E a pessoa passava e cada um saía quando era com a sua vez. Hoje tem esses Uber aí, acabou com isso. Ele estava no ponto dizendo que quando ele ia sair, chegava uma pessoa para pegar o táxi dele, o Espírito Santo falava: não vai não, fica aí. Ele falava: não vou não. O outro dizia: deixa que eu vou no seu lugar. Quando Deus avisava para ele, de repente chegava chorando porque foi assaltado. Prudência. Não é que Deus não fala, Deus sempre fala. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir o que Deus está falando. Abre o teu ouvido hoje. Eu estou pedindo a Deus: Senhor, eu quero ser mais prudente. Se você for prudente, você não casa errado. Porque Deus vai mostrar para você, antes de casar, quem é o camarada. Deus vai mostrar para você, antes de casar, quem é a moça. Se você for prudente, você vai pegar os detalhes e depois você não vai reclamar, porque Deus vai te mostrar. Mas se você ignorar esses detalhes, você vai passar depois muita prova. Que Deus em Cristo abençoe vocês, irmão. Tem gente sofrendo amargamente pela imprudência. Amargamente. Pessoas que envolveram no acidente pela imprudência. É um rapaz que foi morto, crente. Sabe quando você perde um irmão santo na igreja, mas imprudente? Foi quando morreu Uzar. Um homem crente, um jovem, filho de sacerdote, mas agiu sem pensar. É isso que alguém morre, passa alguém por você na estrada, pisca farol, está num carro 2.0, eu vou acelerar. Aí está na pista, o cara está no carro na frente, aí cola no fundo do carro dos outros, piscando farol. Aí bate, meu irmão, não sobra nada. E aí depois vai dizer o quê? Senhor, sou crente, pastor, mas fui imprudente. Cortar, fazer ultrapassagem onde não pode, imprudência. Morre quantas pessoas boas, vítimas da imprudência, nas estradas e no campo espiritual. Quantos crentes maravilhosos, tombados por imprudência, por amizades que não deveria, por estar em ambientes que não deveria, por estar em lugares que não deveria, morreram na fé, partiram, bons irmãos, bons obreiros, mas foram imprudentes. Depois de tanto bater a cabeça, chegando no auge dos meus 40 anos, eu pude aprender um pouquinho com as cabeçadas que já dei na vida. Ai, Jesus, quantas coisas na minha vida eu poderia ter feito melhor. Quem sente assim também? Que faltou muita prudência da tua parte, para evitar muitas coisas. Que Deus te abençoe nessa noite. Quantas vezes, emotivos, falando pelos cotovelos, destruímos e machucamos e ferimos pessoas. E posso falar com você uma coisa? Pessoas que você não vai ter mais a oportunidade de pedir perdão e conquistar a sua amizade. Pessoas que nós ferimos só. E que às vezes nós não conseguiremos mais reparar o dano que nós causamos. Se pudesse, a gente consertava muita coisa. Mas muitas coisas que saem da nossa boca, sem pensar, causam feridas para o resto da vida. A Bíblia chega a dizer que é mais fácil conquistar uma cidade do que um irmão ofendido. Você quer ver como é que é difícil? Ofende uma esposa para você ver. Ofende um esposo. Às vezes um casamento que vai de bênção, você com uma palavra,
você fere e tira 10 anos de paz daquele casamento. Uma amizade, você não foi prudente e você perde ela para o resto da vida. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos ajuda a melhorar diante do Senhor. Eu sei que a gente pensa, eu sou meio mineiro, eu sou pernambucano, eu sou assim mesmo. Mas peça a Deus para colocar algo na sua boca, um tempero chamado Espírito Santo, domínio próprio, equilíbrio para você falar só o que deve. Aqui em São Bernardo, uma mulher muito rica mandou uma irmãzinha embora do serviço e humilhou a irmãzinha. E falou o que ela quis com a irmãzinha. A irmãzinha foi embora para casa tranquilo. E o câncer bateu naquela senhora rica aqui em São Bernardo, milionária, os melhores médicos aqui. Não resolveu. Foi para os Estados Unidos, procurou médico, não resolveu. O câncer matando, comendo aquela mulher, acabando com ela. Aí de repente um irmãozinho, Deus falou com ele, vai lá na casa da madame. Sem nome, não era pastor, não era nada. E fala com ela, sem saber de nada, irmão. Vai lá e diga para ela que esse câncer no corpo dela é porque ela feriu a minha filha, que era a faxineira dela. Ela feriu ela. Enquanto ela não pedir perdão para a faxineira, eu não curo ela. Irmãozinho foi na porta, bateu. Já tinha ido com um pastorzão aqui de São Paulo. Todos os famosos já tinham ido lá orar. E a mulher não era curada. Não adianta, podia que quem fosse orar, que ela não seria curada. O irmãozinho bateu na porta, mandou avisar. Não posso atender não. O irmãozinho fala para ela, falou com a moça, com a empregada, que eu tenho um recado de Deus para ela. E eu preciso entregar. Tem profeta de Deus ainda, não tem? Chegou lá e olhou para a mulher e disse, olha, você ofendeu uma pessoa que trabalhava para você. Você humilhou aquela pessoa. E enquanto você não conversar e não retratar, Deus não falou que ia curar também não. Deus falou que era para ela pedir perdão. Não, essa parte. E Deus não disse que ia curar, para você ir lá e pedir perdão. A mulher não andava mais em cima da cama, mandou chamar a irmãzinha. E a irmãzinha veio e ela pediu perdão para a irmãzinha. Me perdoa pela imprudência, pelas minhas palavras. A irmãzinha disse, está perdoado, orou com ela, foi embora. No outro dia, sabe o que aconteceu? A mulher amanheceu de pé. Levantou e andou. Você crê nisso, meus amados irmãos? Pastor Demar contou esse testemunho na mensagem. Quem ouviu? Pastor Demar pregando e contando esse testemunho. Aqui de São Bernardo do Campo. Ele citou esse exemplo aqui. Deu até o nome da senhora. Eu estou contando para vocês, porque se nós não tiver prudência, nós teremos um preço muito alto para nós pagar. Então eu estou pedindo a Deus, Senhor, ajuda a minha boca. Quem quer isso também de Deus? Fica de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos dá prudência, Senhor. Nos ensina a ser prudentes. Nos ensina a se comportar, Senhor, como verdadeiro cristão, como verdadeiro servo do Senhor. Nos ajuda a andar na Tua presença. Nos ajuda a andar na Tua luz. Nos dê prudência, nos dê humildade como a pomba, mas prudência como a serpente. Nos ajuda a renovar na Tua presença. Nos ajuda a ser uma pessoa nova na Tua presença a cada manhã. Me ajuda com a minha boca, Senhor. Não deixa eu falar aquilo que não agrada o Senhor. Não deixa eu ferir, meu Deus, os nossos irmãos. Me ajuda com a minha boca. Me ajuda com a minha boca. E me dá sabedoria, me dá inteligência, me dá graça, para eu não ser vítima da minha boca, em nome de Jesus.